Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Heavy Metal especial número 4 ou 5. Tem algumas coisas que não mudam e uma delas é que eu sempre perco a conta dos episódios. E esse aqui é um episódio especial que eu tô trazendo do começo do ano. Não sei se vocês lembram, mas no último episódio do Heavy Metal Tales End, que saiu já há alguns meses, eu falei que eu ia voltar eventualmente quando tivesse algum assunto interessante pra falar e tudo mais. E basicamente eu quis fazer esse episódio especial pra trazer um pouquinho do que foi o ano de 2020 na visão de alguns jogadores, o que a gente está esperando para 2021. É um episódio bem clássico de retrospectiva, um episódio bem good vibes de fim de ano, e do começo agora, no caso. E eu espero que vocês gostem. Como eu também falei, as portas do Heavy Metal não estão fechadas permanentemente. Assim que tiver um assunto específico, especial e de muita relevância para a comunidade, eu pretendo voltar aqui para fazer um episódiozinho. Gravações semanais não estão cabendo mais tanto na minha rotina como antes, mas a promessa continua. Assim que tiver um banimentozinho, quando a gente tiver alguma coisa muito urgente, a gente volta aqui, e sempre com os episódios especiais, final de ano, vamos fazer Páscoa, Carnaval, etc. Brincadeira. E eu queria começar trazendo para vocês uma mensagem de um cara que decolou nos campeonatos independentes, conseguiu muitos títulos, ele é o rei da praia, o rei dos reis. E hoje em dia ele tá voando bem alto como produtor de conteúdo também. Tá organizando bastante campeonatos, tá fazendo lives e tá marcando o espaço dele, espaço super merecido aí na comunidade. Um amigo pessoal, o senhor Thiago Foguete. E aí, Portelada, beleza? Cara, é um prazer poder participar aqui novamente de um programa que eu sou muito fã. Eu escutava todos eles e aprendia muito com vocês. E gostaria de agradecer pelo convite novamente. O que me marcou em 2020, com o fato dessa pandemia, foi que a gente deixou de jogar o IRL, né? E eu passei a jogar o MOL, que até então eu tinha bastante preconceito, assim. Não sei como que é o tipo de preconceito, mas um pouco de receio, talvez. E achava que eu não ia conseguir jogar por ser um pouquinho complicado e tal. Mas foi a melhor aquisição que eu fiz. E o fato de jogar 2020 eu consegui melhorar muito como jogador, melhorar muito, conhecer a comunidade, né, do Pauper, fazer grandes amizades aí do Magic em 2020. Eu conheci muita gente legal esse ano, não gosto nem de citar porque depois a gente vai esquecer sempre algum. E sei lá, eu consegui ganhar alguns títulos aí nos campeonatos free, e isso me marcou demais. Então, isso eu acho que eu jamais vou esquecer, né? Isso foi o que me marcou. E em 2021, eu espero que essas amizades que a gente fez em 2020, a gente consiga se encontrar aí num GP, né? No Nacional. Vamos torcer para que essa doença vá embora, né? Pare. E a gente consiga se encontrar para poder jogar um IRL, conversar, tomar uma cerveja aí, participar de um torneio grande juntos aí, de alguma coisa assim. E é isso que eu espero. Tudo de bom aí, felicidades a todos, felicidade aí pra família, um grande abraço, irmão. E até. Eu acho que essa mensagem do Foguete representa bem o que muita gente tá sentindo pra 2021 também. Eu tive essa experiência pessoal em 2020 de me aproximar muito da comunidade, tanto por causa do podcast, quanto por causa da falta da comunidade IRL, e a gente tem esse sentimento de todo mundo querer se ver, querer jogar junto, querer conversar e tomar uma cerveja. Para uns é um pouquinho mais complicado que os outros, né? No meu caso, eu tô aqui no Maranhão, mas fica o sonho de chegar a um GP, que a gente já esteja todo mundo vacinadinho, e a gente consiga bater esse pauperzinho IRL, tomar uma cerveja depois conversando. Isso aí é um sonho também. E a segunda voz que vocês vão ouvir hoje, cara, é do Vinícius Weisman, um dos maiores podcasters do Brasil, o dono do MTGC. Ele retrata o Magic como um fenômeno cultural, e de fato é um fenômeno cultural, não tem muito o que falar. A gente pode abordar o jogo de diversas formas, uns na área mais competitiva, outros na área de notícias, e o Vini é um dos poucos que fala do Magic como um fenômeno cultural. Eu tive a grande felicidade em 2020 de ser chamado para collab com ele 2 vezes, cara. E eu sempre quis chamar ele pro Heavy Metal, quando a gente estava mais ativo. Sempre quis que ele participasse de um episódio completo, a gente nunca conseguiu, eu nunca achei a pauta certa para ele. Eu sempre falei assim, não, essa pauta vai chegar, esse momento vai chegar. Infelizmente o Heavy Metal entrou nesse ato aí antes de conseguir ter o Vini como convidado, mas eu não podia
perder a chance de chamar ele para participar hoje nesse episódio especial. Então, com vocês, senhores, Vinícius Weissman. Bom, o Portelada me pediu pra falar o que eu achei de mais legal na minha vida com o Pauper nesse ano que passou, né? Posso falar que passou, porque hoje é dia 29 de dezembro, mas, enfim, o que foi de mais marcante do Pauper comigo esse ano? Bom, não é mentira pra ninguém que eu sou um jogador de Commander, principalmente, né? Eu tenho meus 31 decks de Commander hoje, mas eu só tenho mais um deck além desses, que é um deck de Pauper. Tem um deck de Pioneer que tá parado, mas um deck que tá pronto pra jogar, eu só tenho mais um, que é o de Pauper, que é o meu Affinity. E, bom, eu acho que eu posso citar 2 momentos de 2020, né? O primeiro momento é um momento jogando, né? Que foi no Clube da Luta Pauper, lá no início do ano, que eu fiquei, se eu não me engano, em 13º. Eu fiquei 4-2, eu acho que foi super bom, assim, o resultado pra quem não é um jogador competitivo e não tá acostumado com meta, não tá acostumado com jogar com nomes pesadíssimos do nosso cenário, né? Eu achei que eu mandei super bem fazendo um 4-2 no Clube da Luta, e eu acho que é uma coisa de se destacar, né? Enfim, mas eu acho que o que foi mais legal que eu fiz com o Pauper esse ano foi produção de conteúdo, foi o MTGC.doc, que eu fiz sobre a comunidade de Pauper, e é um dos .docs mais completos que a gente fez até agora. Contou com 6 convidados, todos eles de alto nível, assim, o Portelada foi um deles, e a gente falou sobre o Pauper como um formato, mas a gente principalmente falou sobre a comunidade do Pauper, e isso foi muito legal, poder explorar a comunidade do Pauper, que é uma comunidade que normalmente é escanteada, né, no mundo do Magic, poder explorar ela dentro do podcast com um dos quadros mais exploratórios, mais dedicados do programa, foi super legal. E, bom, pra 2021, o que eu penso do Pauper? Bom, eu queria voltar a jogar mais Pauper, sendo bem honesto, assim, eu joguei algumas ligas, assim, até não fui mal, eu fiz 3-2 e 4-1 já em liga, mas dei uma parada de jogar Pauper, tô bem focado no Commander nos últimos tempos, aí, Commander casual. Talvez seja legal eu voltar a jogar Pauper, até pra mim ter uma experiência de Magic um pouco mais completa. Logicamente que a pandemia complicou muito, porque muito do Pauper que eu jogava era na lojinha, agora tem que ser no mall, né, e o mall tá em dólar, né, mas faz parte, é do jogo. Então, pra 2021 eu vejo eu jogar um pouco mais de Pauper do que eu joguei esse ano. Eu acho que eu joguei pouco, poder voltar a jogar os torneios que tem aí da comunidade, que eu acho super maneiros, como o Tropical Pauper, como o Royale e principalmente o Clube da Luta. Eu acho que é isso que eu vejo, assim, como caminho meu para o Pauper em 2021. E eu acho que isso são os pontos altos de 2020 com o Pauper na minha vida também. Agradecer aí o espaço pro Portelada e desejar um feliz 2021 para todo mundo, seja no Magic, seja na nossa vida, que seja melhor do que 2020, não é muito difícil, né, mas que tudo comece a andar de novo e que tenhamos saúde, principalmente, que o resto a gente resolve. Beleza? Um beijo, um abraço, aqui é o Vini do MTGC, eu não falei antes, mas é isso aí. Valeu e até a próxima. O que eu acho massa de pontuar desse podcast que o Vini falou, o .doc de Pauper, é que além de ter sido meu primeiro collab com qualquer pessoa na podosfera, na produção de conteúdo, ele de fato foi super completo, cara. E tem pessoas da minha cidade que descobriram que eu faço conteúdo através do conteúdo do Vini. O cara escutava o MTGC e depois veio falar comigo pela minha participação e ouviu os heavy metals da época. E isso é muito maluco, né? Porque a pessoa tá aqui perto, tá geograficamente muito perto de mim, mas a produção de conteúdo aproxima as pessoas ainda mais, né? Ela tá muito mais próxima da produção de conteúdo do Vini, acabou descobrindo a minha, e isso estreitou os laços físicos também, né? A gente acabou conversando bastante e tudo mais, e foi um momento importante demais pra mim. Eu ouvi esse podcast diversas vezes. Depois disso eu fui entrevistado pelo Vini num podcast só meu, né? Só entrevista Fernando Portelado. E foi outro episódio que eu ouvi diversas vezes, indiquei pra todo mundo. Foi um momento super orgulho pra mim. E com certeza
se for marcar algumas das minhas conquistas no Magic como um todo em 2020, essas participações estão em um lugar bem alto nessa prateleira, cara. E falando bastante de aproximar conteúdo, quando eu decidi que o Heavy Metal ia entrar em hiato, vocês já sabem dessa história, claro, eu conversei com o pessoal dos Monarchs, o Monarchs Pauper Team, é um dos times de Pauper mais organizados que a gente tem no Brasil. É uma galera que já produziu um conteúdo muito bom e eu fiz questão de tentar convencê-los a fazer um podcast e tentar não deixar a peteca cair, né? A peteca que a gente estava segurando aqui com Heavy Metal. E deu muito certo. A galera tá fazendo podcast. É um podcast bem divertido. É uma pegada um pouco mais informal, diria eu, do que o Heavy Metal tinha. E se você não ouviu ainda, recomendo bastante. Mas eu convidei o Lucão, cara, o host do Draw do Monarca, para dar uma palhinha pra gente sobre como é que foi 2020 no Pauper e o que ele tá esperando de 2021. Fiquem aí pra falar dele. Time has come, I have to leave you. Don't know how, 'cause it feels so right. It is you, I have to break through. 4 manas monarcas! Não, pera. Tô no podcast errado? Mas tudo bem, este é um melhor podcast que existe sobre Pauper. Eu sou o Lucas Russo e queria dizer que estou muito feliz de estar falando aqui com vocês e ter sido convidado pelo Portelada. Sério, cara, muito obrigado. E eu queria começar dizendo que 2020, o que mais me marcou na parte de metagame foi os downshifts de Abrade e Cashdown. Porque foram 2 cartas que vieram pro formato e eu imaginei que a Wizards estivesse olhando pro formato, falando assim, não, eles merecem coisas boas. No final, a gente sabe que não foi exatamente isso, mas foram 2 cartas que foram muito bem-vindas, na minha opinião. Eu gostei muito, fiquei muito feliz quando elas vieram. Um pouco triste, porque eu tive que dar adeus a 50 Doomblades Foil que eu tinha, mas tudo bem, a gente arranja outros 50 Castdown, certo? E agora uma parte pessoal, que eu fico muito feliz de ter alcançado nesse ano que passou, mesmo com pandemia e tudo mais, foi a criação e o crescimento do time. O crescimento do time e a criação do nosso podcast, né? O Draw do Monarca. O crescimento no canal do YouTube também. Eu fico muito feliz de ver que os views aumentaram, as pessoas se inscreveram e estão gostando do nosso conteúdo. Eu fico muito feliz com isso. E em 2021, eu espero de verdade, a gente possa produzir mais conteúdo, possa dar continuidade com isso, assim, cada vez mais crescer. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai crescer. Afinal, a gente é apadrinhado por este maravilhoso host deste maravilhoso podcast, certo? E na parte de jogo, eu espero que FFF seja banido. É o que eu mais quero, porque realmente tá muito complicado o formato com ele. Tá certo? Um bom ano para todos os meus amigos, para todos os ouvintes e fim do turno, Draw do Monarca! Cara, banimento de Fall from Favor, o FFF, é uma coisa que muita gente tá querendo. Eu, inclusive, quando lançou a carta, eu passei acho que umas 2 semanas sem jogar Magic at all, porque eu tava, assim, tentando entender, absorver essa carta no meta. Hoje em dia eu já tô um pouco mais acostumado, a gente tá aprendendo a jogar ao redor, mas ainda não é uma coisa que eu gosto muito de ver do outro lado do campo, e nem, inclusive, nos meus baralhos. E assim como o Lucão, cara, que começou a fazer o podcast com os Monarchs, tem outro cara, um cara que tá com a gente desde o começo, foi um dos primeiros convidados no Heavy Metal, um cara que tem um dos blogs sobre Magic mais antigos que eu consigo lembrar do Brasil, e foi um dos nossos primeiros convidados, o cara sempre participou, sempre deu a maior força, e também se aventurou nesse mundo dos podcasts agora em 2020,
Então com vocês, mais uma vez, uma presença sempre muito bem-vinda, senhor Ricardo Matano. Salve Portelada e ouvintes do Heavy Meta. Aqui quem fala é o Ricardo Matana e fui convidado para participar aqui desse episódio de final de ano. Antes de responder as perguntas que o Portelada aqui me passou, eu quero desejar um feliz 2021 para todos os ouvintes do Heavy Meta e que seja um ano de muitos top decks aí para todo mundo que gosta do pauperzinho no Magic. Então tenho aqui duas perguntas que o Fernando me trouxe. A primeira foi: o que marcou o pauper em 2020? Essa é uma pergunta bem interessante e eu tenho dois pontos para mim que são muito marcantes. Um, em relação à produção de conteúdo nacional, eu acho que foi um ano muito positivo para o Pauper, porque surgiram diversas pessoas que estão produzindo um conteúdo bem bacana para o Pauper nesse ano. Então tem podcasts novos, tem streamers, tem canais de YouTube. Então realmente houve um amadurecimento muito grande da produção de conteúdo Pauper no ano de 2020. Em outro ponto, até estimulado pela pandemia, foi a criação de diversos torneios independentes que ocupam agora a nossa agenda da semana, o que cada vez mais incentiva aí os jogadores a jogarem o Pauper aí ao longo da semana. Sei que não é aquele mesmo contato, aquele gathering que a gente está acostumado das lojas físicas, mas pelo menos a gente consegue fazer com que a comunidade Pauper esteja sempre movimentada, participando desses torneios independentes que são realizados no Magic Online. Então, para mim, esses são os dois pontos marcantes de 2020, um amadurecimento da produção de conteúdo, ou pelo menos um aparecimento aí de diversas pessoas produzindo um conteúdo bacana para o Pauper, e ao mesmo tempo também esse amadurecimento aí de torneios online, que já é agora uma marca registrada aqui do nosso calendário aqui do Pauper brasileiro. E a segunda pergunta que o Portelada me trouxe foi sobre o que você quer ver no Pauper em 2021. Em 2021 eu quero ver novas cartas. Eu acho que 2020 foi bacana porque a gente teve diversas novas cartas entrando no Pauper, então isso é um saldo bem positivo. Então tem, por exemplo, essas novas cartas de Cascade, que são cartas para mim bem interessantes, que trouxe uma dinâmica bem diferente para o Pauper, que o formato não estava acostumado. Então eu gostaria de ver novas cartas no Pauper que continuem sacudindo de alguma forma o metagame. Não vou falar de banimentos, vou deixar que a Wizards pense isso depois da melhor forma possível, se é que isso é possível, né? Mas a ideia que eu quero aqui no plano de 2021 é que continue aparecendo novas cartas bem interessantes para o Pauper, para que a gente possa aqui trabalhar com novos decks, com novas mecânicas e sempre ter um metagame bem saudável para que a gente possa jogar aí o nosso Pauperzinho ao longo de 2021. É isso, gente. Muito obrigado. Um abraço, Portelada, ouvintes do Heavy Meta. Um bom 2021 para todos nós. De fato, a produção de conteúdo em 2020 aumentou muito e os campeonatos independentes, para mim, foram com certeza um dos pontos mais altos do Pauper, porque agora em pandemia talvez seja esse tipo de campeonato que mais tem a sensação de gathering em loja que a gente possa ter no mall, porque, sei lá, você jogar uma liga, você tá jogando a liga lá na sua e tal, o campeonato independente não tá sozinho, né, tem outros amigos juntos, então vocês conversam entre as rodadas, às vezes joga pelo Discord. E esses últimos tempos, né, fora do Heavy Metal, eu tenho jogado um pouco mais. Tenho, inclusive, ido relativamente bem nos campeonatos. E a gente tem conversado pelo Discord, tem falado sobre as partidas, conversado sobre os decks, como é que tá indo o campeonato. E dá aquela sensação de se encontrar após as rodadas, sentado numa mesa, conversar um pouquinho, comer uma pizza. Infelizmente não tem essa parte da pizza ainda. Mas a sensação de estar junto com uma galera, jogando, todo mundo torcendo pelo amigo, isso está sendo sensacional. E a gente tem muito a agradecer também ao pessoal da Card Helm, o pessoal que foi à frente para organizar os campeonatos, que começou o Tropical lá no Gathering também, depois foi para a Card Helm, a galera do Royale, o pessoal da Geek Pit, que tem um campeonato também semanal, o Foguete, que está fazendo os campeonatos dele agora, o Adriano também começou, o Rafael Martinez. Então, cara, quanto mais campeonatos tiver pra galera jogar, eu acho sensacional, eu acho cada vez melhor.
Esse com certeza foi um dos pontos altos para mim também. E falando de um cara que gosta de campeonatos, a gente tem uma palavrinha de talvez um dos maiores jogadores da atualidade, cara. O Hamuda, ele já participou de vários heavy metals aqui comigo. Ele já ganhou challenges Pauper, pioneiro, moderno. E eu acho que ele ainda não ganhou Legacy Vintage porque ele não se botou pra jogar. Porque Hamuda voou muito em 2020, chegou muito longe. Ele fez um feito que, acredito eu, ser inédito, que ele ganhou o campeonato no sábado e no domingo, né? Ganhou o challenge do sábado e domingo com o mesmo deck. Absurdo. E eu não podia deixar de trazer ele para dar uma palavrinha aqui com a gente. E aí, pessoal do Heavy Meta, salve, bom final de ano para todo mundo. Hamuda falando. Então, o que me marcou o Pauper em 2020 com certeza para mim foi o Bud Mystic Sanctuary, né? Que mudou completamente todo o meta que a gente tem, que vocês viram, né? Que era dominado por o X. E a segunda parte foi a volta de uma nova carta dominante para os decks do X, que foi Fall from Favor, de uma maneira muito negativa. Ainda assim, né, tivemos cartas novas de Commander Legends, como Boarding Party e o dinossaurão lá de cara, que é cascata. Cartas muito interessantes para o Pauper. Acho que isso foi o que mais me marcou, assim. Como produtor de conteúdo, eu iniciei esse ano, então muitas achievements que eu tive, né? Tipo, metas concluídas. Conheci muita gente nova, né? Muita gente que eu não conhecia. Tive a oportunidade de participar. Como estou aqui, né? No Heavy Meta já é um achievement alcançado, né? Então, temos isso. Parcerias com Weber. Conheci o Guma. Todos esses produtores, assim. Tem Exilene, Martinez, toda essa gurizada massa aí, o Foguete. Todo esse pessoal, né, poder ter amizade, né, e poder contar com esse pessoal no cenário do Pauper. Esse é minha conquista como produtor de conteúdo, né. Tive também conquistas pessoais como jogador de Magic, que foi praticamente ganhado 4 challenges num período de um mês, né, entre eles 2 Pauper, um Pioneer e um Modern. Então certamente foi tipo assim, nem eu acreditei quando eu fiz. Tava meio desiludido nesse momento de se eu tava jogando bem ou não, né? Porque quando a gente tenta produzir conteúdo e ao mesmo tempo jogar bem, algumas vezes isso não dá muito certo, né? Porque a gente tá preocupado pro entretenimento e algumas vezes ganhar não é entretenimento, sabe? Então fiquei muito feliz com esses meus resultados pessoais. E pra 2021, o que eu espero pro Pauper, com certeza, é que a Wizard dê mais valor, né, pro formato, e eles se importem com a saúde do meta, né? Não só se preocupando com algo que é overpower, né, como muita gente acha que é, né, tipo a carta mais em alto Fall from Favor, mas como coisas tipo como deixar parelho, justo, algo mais variável, né? Recentemente eu até coloquei num post do Twitter que eu achava que o meta nas ligas ele estava bem variado e quando tu joga em alto nível é os mesmos decks. Então, não sei, talvez essa preocupação que a Wizards podia ter com o Pauper para ver se eles conseguem deixar mais justo, mais interessante para quem quer jogar o competitivo. Eu acho que é isso, pessoal. Feliz final de ano e um ano novo muito bom para vocês. E até a próxima. Fala, Portelada, e aí, ouvintes do Heavy Meta. Mais uma alegria aí poder participar de um episódio do meu podcast favorito. E respondendo sua pergunta, né, sobre o que marcou o Pauper em 2020, além da parada aí do Heavy Meta que pegou a gente de surpresa, pessoalmente falando, o que marcou para mim, com certeza, foi a criação do Projeto Royale, que começou com o Pauper, né, hoje ele já até se estendeu. Mas é um projeto assim que realmente eu tenho orgulho de participar, que surgiu aí de uma necessidade que a comunidade teve num momento difícil que o mundo inteiro estava passando, né? Então a galera que estava acostumada a jogar na lojinha aí se viu sem jogatinas e eu fico bem feliz de
ter ajudado na criação desse projeto e fico bem feliz assim da forma que ele evoluiu, né? Então não foi só um torneio. Foram mais de 80 torneios aí durante o ano sobre o Royale. E ele é um projeto que se trata de comunidade, né? De jogar com os amigos semanalmente. Eu fico bem feliz de ver que aquela energia bacana que a gente sente na comunidade do Pauper, a gente conseguiu levar um pouco disso pro Pioneer também. É um trabalho grande que é feito, eu sei que dá muito trabalho e a gente conta aí com patrocínio e com voluntários para manter o trabalho rodando. Então não é um trabalho de uma pessoa, é um trabalho da comunidade. Então é um projeto aí que realmente foi bem marcante para mim em 2020. Das novas amizades que eu fiz aí também, né, graças a ele, de estar jogando, de estar sendo host, de estar fazendo a cobertura, né, tivemos vários momentos bacanas, então, assim, todos os momentos legais que o Royale proporcionou para mim, certamente foram marcantes, né, tanto na cobertura aí com o Capiva e com o Gonzalez, né, tomando aquela cervejinha e brincando com a galera, realmente é uma coisa que a gente leva para a vida aí, mais do que vitórias e derrotas, né? Apesar de eu ter muitas derrotas, tive algumas vitórias também, porque além de tudo isso, a gente às vezes acha um tempinho para poder participar de alguns campeonatos, né? Isso foi marcante para mim. E lógico, os torneios independentes marcou o ano para mim, pessoalmente falando. E lógico que em 2021 aconteceu muita coisa impactante aí pro formato, né? A gente teve coleções aí que mudaram o jeito do Pauper ser jogado, mas pessoalmente falando, por eu estar diretamente ligado aí aos torneios independentes, eu acho que isso vai ser o mais marcante para mim. E para 2021, né, eu espero que essa pegada de torneio independente continue, né? Eu sempre falo que tem uma pegada de loja, né, de competitivo, com amizade, então a gente espera que tenha torneios legais, é lógico que a gente espera que voltem os torneios nas lojas também, quem não quer que volte, mas os torneios independentes vieram para ficar aí, a gente espera que a gente consiga manter ele rodando. E a gente está com umas propostas bem bacanas, né? A gente vai ter aí o Royale Super Cup em fevereiro, que é um torneio de times, com uma premiação super bacana, com uma estrutura, né, de divulgação e de cobertura também bem pensada, assim. Porque eu acho que realmente tem essa necessidade aí do formato, né? Que não é um formato mainstream. Então, quanto mais ações independentes a gente tiver para promover o formato, para trazer diversidade para o público que gosta de Pauper, gosta de acompanhar e quer ver um conteúdo diferente, eu acho que vale a pena. Então, para 2021, eu espero coisas muito boas aí para o formato. A gente está com uma galera boa aí produzindo conteúdo, com uma galera boa jogando os campeonatos. Então a gente espera poder aproveitar, né, o nosso Pauperzinho aí em 2021, que novas cartas sejam lançadas. E é isso, né? 2 anos, né, 2020 e 2021, é muita coisa para pouco tempo aqui que a gente pode falar sobre Pauper. Então, realmente aí eu quero desejar um feliz 2021 aí para todo mundo da comunidade, né? Que os grinders façam ótimos resultados, que os produtores consigam sucesso aí nos seus projetos, que os jogadores aí dos torneios independentes façam resultados bacanas, que se divirtam. Então é isso aí, um feliz 2021 aí para todos os pauperzeiros, com muita saúde e alegria. Definitivamente, os campeonatos independentes eles foram uma marca do ano 2020. Assim, com o início da pandemia, a comunidade teve essa iniciativa de não parar de jogar. Muito campeonato acontecendo no mall. E eu sempre falo, cara, que eu fui abraçado por esse circuito independente. Era o que eu tava precisando como jogador. Era o que eu tava precisando pra comunidade também. Eu acho que o Projeto Royale, principalmente, né, porque a gente tinha outros campeonatos antes. Tinha o Gathering e tinha o TPS, que também depois entrou no circuito da Cards Helm. O Projeto Royale, eu acho que ele deu um passo além, que foi transformar o evento do campeonato em um show, né? Tipo, quando o Gonzalez, o Ari e o Capiva chegaram para as transmissões, virou uma coisa a mais, cara. O Gonzalez,
eu não escondo essa opinião de ninguém, eu acho que foi um cara que transformou a narração de Magic. É o maior caster de Magic do Brasil, saca? Tipo, o cara fez pela narração o que, sei lá, o Carves fez pelo grind, saca? A narração dele traz emoção, traz entretenimento, traz informação com a bancada também. E eu sempre falo isso, mesmo que não esteja jogando, passo na live, dou um oi pra galera, assisto um pouquinho, deixo ligado na televisão enquanto tô fazendo outras coisas, porque é uma coisa de outro mundo, cara. Sinceramente, eu tenho muito a agradecer ao pessoal do Royale, ao pessoal da Cards Helm, tudo que eles fizeram pelo circuito independente, pela comunidade. E o Ari também, cara. O Ari é um cara que começou lá atrás, fazendo Pauper-View, foi um dos primeiros convidados que a gente teve aqui no podcast. E teve essa iniciativa de botar o Royale pra frente também, novamente junto com a Cards Helm. E continua meu parceiro hoje de trabalhos, vocês não sabem aí, eu sou editor hoje do Mana Delver. Então acho que foram os últimos 8 episódios, passaram aqui pela minha ilha. E é um prazer, cara, trabalhar com uma coisa que eu gosto, trabalhar com podcast ainda, trabalhar com um profissional que eu admiro. Então eu fico muito feliz também de ter o Ari participando aqui desse Heavy Metal especial. E pra finalizar, a gente tem a última voz de hoje, que é do meu parceiro, cara, do Álvaro do Mind Gears, o editor, redator, o único web designer do portal Mind Gears, que fala sobre Magic. O Álvaro foi um cara que eu conheci gravando podcast, eu já conheci o site dele, e aí a gente começou a gravar podcast, gravar vários podcasts juntos. Eu sempre gostei muito das análises que ele faz, são muito embasadas, tem muitos dados, números, e eu sempre gostei da frieza que ele trouxe pro conteúdo dele, de se basear mais em dados do que em achismos e opiniões pessoais, que é uma coisa que eu acho que a gente tem já bastante, o que não é errado, né? Todo mundo tem sua opinião pessoal, eu mesmo, eu sempre falo que minhas ideias são tiradas muito mais do cu do que de outros lugares mais elaborados, e eu acho que casou muito bem todos os podcasts que a gente fez, né? A parceria que a gente teve de eu divulgar o Mind Gears, dele divulgar um Heavy Metal, então nada mais justo do que finalizar esse podcast aqui com a voz do Álvaro. Bora lá. Saudações, jogadores. Aqui é o Álvaro do Mind Gears, fazendo mais uma vez uma participação aqui no Heavy Metal. E hoje eu vou começar falando dos impactos que 2020 teve no formato Pauper. A gente teve alguns banimentos, né, que ocorreram aí no decorrer do ano, mas mais que os banimentos, eu acho que as cartas que entraram no formato que trouxeram mais impacto. A gente teve mais recentemente o lançamento de Commander Legends, que trouxe realmente algumas cartas que o formato não tinha, e acabou barateando algumas que já estavam no formato no Magic Online, né, como os Monarcas antigos, por exemplo. E o Monarca novo, que é o Fall from Favor, que é uma carta que mudou um pouco a perspectiva de como a mecânica do Monarca é encarada dentro do formato. A gente teve também o downgrade de Fairy Cannonade, que foi uma remoção global que não existia no formato até então, e que, apesar de ainda não estar mostrando tanto impacto assim, acho que foi um marco pro formato que não tinha esse tipo de ferramenta durante muito tempo. A gente teve outros lançamentos também que também impactaram no formato mais no início do ano, né? A gente teve Double Masters, que também trouxe algumas cartas que causaram impacto, tipo Cash Down, que foi uma remoção que mostrou um diferencial em relação às outras remoções que já tinha no formato. E algumas outras cartas que também foram barateadas com o lançamento de Double Masters, né? Teve algumas que eram muito caras no IRL e acabaram ficando mais baratas, tipo Estrela Cromática. E teve algumas também que tinham no Magic Online que acabaram barateando também. Eu acho que toda essa questão de baratear para o formato, porque o Pauper ele é essencialmente um formato que começou com jogadores buscando uma forma de jogar Magic de uma forma mais barata, né? Agora ele já é muito mais que isso, é um formato muito bem construído, muito competitivo, mas não pode perder essa essência do que é conseguir jogar um Magic de qualidade com baixo custo. Além disso, eu acho que o 2020 me marcou pessoalmente como produtor de conteúdo. Eu acho que a gente teve algumas produções extras aí no meu portal que foram de relevância para mim. Teve algumas parcerias que a gente fez também durante esse ano, tanto com alguns outros produtores como com alguns sites como a Cards Helm, que a gente
super apoia lá também a produção dos eventos deles. E eu espero que para 2021 a gente continue nesse ritmo, entrando cartas novas no formato mais do que saindo, cartas que já estão, mais eventos que a gente consiga aproveitar, seja online ou IRL quando for possível, e mais competitividade entre os jogadores, que eu acho que esse ano de 2020 mostrou que, apesar da falta dos eventos físicos, o online é realmente uma ferramenta muito poderosa para o jogador do formato, e principalmente para os brasileiros que não eram tão habituados a jogar online no Magic Online, e agora já estão mais inteirados com a ferramenta. Espero que 2021 seja assim para a gente também, com bastante entrada de coisas novas, bastantes eventos novos, circuitos novos, formas novas de poder levantar eventos para os jogadores conseguirem acessar mesmo de longe, né, mesmo sem conseguir acessar os eventos físicos, e que a gente tenha aí uma prosperidade para o formato que seja suficiente para que a gente consiga um dia, quem sabe, transformar o Pauper em um dos formatos mais bem vistos aí do jogo como um todo. E é isso, muito obrigado, valeu, falou! Safado, roubando minha despedida. Agora, acho que é minha vez de falar um pouquinho. Eu já comentei um pouco entre os áudios que eu recebi sobre o ano de 2020, o ano de 2021. E pra mim, 2020 foi um ano de mudanças, né? De realizações pessoais, de realizações dos meus projetos paralelos. O Heavy Meta deu muito certo no tempo que ele existiu com frequência. E eu fico muito feliz pelo apoio que eu tive da comunidade, fico muito feliz pelas amizades que eu construir nesse período. São pessoas que eu falo até hoje, que a gente conversa diariamente. Eu criei uma nova comunidade próxima, fora da minha cidade, né? Fora do meu grupo ciclo social físico. Eu sinto que eu tenho hoje bons amigos que eu nunca vi na vida, e isso não tem palavras. Os momentos mais marcantes, com certeza, para mim foram o episódio 50. O episódio 50 foi um marco para mim, não sabia se eu ia conseguir chegar lá. A colaboração com o Vini, que eu já falei antes, né? O reconhecimento da comunidade, foi muito legal. Os campeonatos independentes, para mim, foram, com certeza, um dos pontos altos de 2020 na questão do Pauper. A gente conseguiu dar uma nova vida, como eu já falei. E de 2021, cara, além, obviamente, das minhas conquistas pessoais, né? Todo mundo sabe que eu vou ser papai, minha esposa tá grávida. Pro Magic, eu desejo um ano de saúde, basicamente, assim como pra gente. Eu gostaria muito que a Wizards olhasse com um pouquinho mais de atenção pro nosso formato, que não demorasse tanto para fazer as mudanças, seja de reprint, seja de banimento, seja de lançamento de carta nova. Eu torço muito pra gente ter reprints de algumas coisas que estão muito caras e possam dar acessibilidade para as pessoas, tanto no mall quanto no IRL. IRL, eu torço muito para um reprint de Kiron Ranger, por exemplo, que é uma carta que eu tô precisando e tá muito cara. No mall, gostaria de um reprint de algum lançamento de outra edição do Bonders e poder viabilizar que outras pessoas montem seus decks também. Eu gostaria de novas cartas que não quebrassem o formato, que adicionassem novos decks. Os decks de cascata são um exemplo sensacional do que aconteceu. De repente a gente tem um novo Tier 1, e é uma coisa que eu achava que não seria possível, que ia caber alguma shell que já existia, e coube, né? Coube no Barreiras, coube no LD, principalmente no Barreiras, digo. Mas a gente teve o lançamento de 2 cartas aí, 3 talvez, que possibilitaram que a gente criasse um novo arquétipo e tá fazendo excelentes resultados. Espero que ele dure, diferente do deck de reciclar, que aconteceu, que existiu e de repente sumiu de novo quando as pessoas aprenderam a jogar contra. Acho que o deck de cascata é um pouco mais resiliente. Mas é isso, cara. Eu espero que o Pauper continue evoluindo, como o Álvaro falou. É um formato que nasceu da necessidade de se jogar um Magic barato, e hoje em dia ele é um formato muito competente. Ele é o Magic como o Magic deveria ser. Será que é possível falar assim? Não tem tantos Planeswalkers, não tem tantas globais, não tem Companion, não tem... É um Magic um pouco mais raiz, saca? Pra muita gente, inclusive pra mim, é um Magic que lembra o que a gente jogava em 2002, 2003, quando todo mundo começou
jogar tem um pouquinho daquela mística também. Espero que a Wizard do Brasil também dê um pouco mais de atenção pro formato. A gente é bem deixado de lado. Espero que a comunidade apoie seus produtores, apoie a galera que tá ralando e entenda que os produtores Pauper também merecem bastante atenção, que é uma galera que tá tentando fazer um trabalho sensacional com muito pouco que é dado. Fico muito feliz de estar aqui no seu ouvido mais uma vez. O Heavy Metal não morreu, o Heavy Metal tá em hiato. A gente volta assim que possível, assim que der um pouquinho de tempo. Feliz 2021 pra vocês, muitas cartinhas, e a gente se vê em breve. Valeu, falou.